Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para responder a pergunta da Giovana Neves. Oi, Amanda, tudo bem? Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre zoológicos, por você ser vegana e veterinária, pois esse é um assunto muito polêmico e com opiniões muito divididas. Gostaria de saber a opinião de quem realmente entende dessa questão. Obrigada. Giovana, então, eu não sou veterinária de silvestres nem de exóticos, né? Nunca trabalhei, estagiei muito tempo em zoológicos. Eu já estagiei em clínicas, né, de animais exóticos e morei em um santuário em 2015, um santuário muito famoso, muito conhecido, muito respeitado. Mas eu vou te responder algumas questões sobre isso, porque são questões que eu já, né, pesquisei, já li, já estudei e já vivenciei algumas coisas, né, também, sobre esse tema. Então a gente tem, que é um assunto muito polêmico, né? Santuários versus zoológicos. As pessoas ainda acreditam, ainda apoiam os zoológicos, porque são institutos de conservação ambiental, a gente precisa ver lá o leão para levar nossas crianças e ver aquele leão, porque só assim a gente vai conseguir defender aquele animal na natureza e saber valorizar. Então, assim, são justificativas mil para manter animais em ambientes estressantes, que não respeitam o bem-estar, em recintos minúsculos, muitas vezes animais que não têm direito ao básico das 5 liberdades, né? Animais que passam fome, que passam sede, que terminam desenvolvendo vários transtornos, né, emocionais e psicológicos devido ao grau de estresse de viver confinado. Eu apoio um santuário ético, um santuário sério, que faz um trabalho realmente bom, porque são formas e locais que a gente tenta dar o mínimo para esses animais. Eles não são lucro, eles não são meios de lucrar. Então, os santuários geralmente eles vivem, né, com doações e tentando respeitar a alimentação, o ambiente, tentando dar o mínimo de bem-estar. Nenhuma das duas estruturas, a gente tem que ser muito realista, como eu sempre digo, nenhuma das duas estruturas elas vão conseguir dar tudo que o animal precisa, porque o que ele precisava era da natureza, que muitas vezes não existe mais, como é o caso do Pantanal. Tem animais que não conseguem mais retornar ao seu hábitat, ou por doença, ou por sequela, por mutilações, ou porque o ambiente não existe mais. Então, assim, o santuário, ele tenta se aproximar o máximo possível. É assim, a preocupação máxima daquele ambiente é o bem-estar do animal. Mas a gente sabe que a gente está num mundo que a gente não consegue fazer o utópico e o perfeito por animal nenhum. Mas a gente tenta alcançar níveis, pelo menos bons a moderados, de bem-estar animal dentro de situações que a gente precisa salvar e precisa manter aqueles animais num ambiente fechado, num recinto, né? Sem ser uma coisa minimamente que o animal não consegue nem se mexer. Mas em santuários os animais também ficam em recintos. E em comparado com a natureza, o recinto também é pequeno, ok, mas são condições muito melhores, muito mais favoráveis para o bem-estar do animal do que o zoológico. A Amanda está falando tanto de bem-estar, tu é bem-estarista, ainda tem isso no veganismo, né? Então, eu estou falando na visão de veterinária. O que a gente tem como ciência e para falar sobre animais é comportamento animal e bem-estar. O bem-estar que eu estou pautando aqui não é bem-estar de animal de produção, de que, não, bem-estar para abater. Não, eu tô falando de realmente proporcionar qualidade de vida. E o nome realmente é esse, né? Vamos lidar com isso, né? Lide com isso, aquele ditado. Então a gente tem vários tipos de santuários que às vezes mudam um pouco a forma de trabalhar e a espécie. Então a gente tem santuários de animais de fazenda, de produção, galinhas, porcos, bois. Tem santuários mais voltados realmente para ser mantenedor de animais selvagens, silvestres, né? Então, e aí cada um vai elaborando a sua linha de trabalho. Todos esses ambientes, eles devem ser formalizados, legalizados, manter as 5 liberdades, trabalham em prol dos animais, né? E devem ter veterinários treinados e biólogos, enfim, uma série de profissionais para manter o bem-estar. Cada um vai saber o que é que o animal come, qual é o hábito dele, ele é mais noturno, ele é mais aquático, o que precisa ter nesse recinto, qual é o limite mínimo para que esse animal fique melhor. Então, assim, são várias preocupações. É o que eu digo, o foco é o animal, a prioridade é o animal. E não há uma tentativa de lucrar com visitações, com a exposição. E nesses locais, Giovana, são animais que já estão vindo de situações de maus tratos.
Então, de queimadas, de desmatamentos, né, de desastres, como foi agora, né, como estava muito recente o Pantanal, animais de circo, animais que foram assim, explorados de diversas formas, né, enfim. Então, a gente não tem onde colocar, né, esses animais, às vezes são de outros países que foram trazidos para cá para serem usados de infinitas formas. E aí esses animais não têm como retornar a uma natureza que às vezes, dependendo da situação da espécie, não existe mais, ou ele não se reabilita mais por alguma doença, alguma mutilação, enfim. São vários fatores que fazem o santuário ser um mantenedor permanente. Digamos que a gente não tem adoções, né, para porcos, assim, são animais que realmente precisam de espaço. A gente vive em meios muito urbanos, então, assim, termina que esses animais não, por exemplo, os de fazenda não têm adoções, são animais que realmente a pessoa que resgata termina tendo que ficar, porque a estrutura necessária é muito maior, né? O recurso para lidar e cuidar desses animais é muito grande. Então a gente tem uma série de coisas a se pensar com relação a santuários e de acordo com a espécie que vão ser abrigadas ali. Eu não sei se vocês viram, mas durante a pandemia a gente viu uma série de matérias. Zoológico tal vai fechar as portas e anuncia que vai matar os animais. Zoológico tal, os privados, né, principalmente. A gente tem aí uma crescente demanda e surgimento de empresas, de mini zoológicos com vários animais. Então a gente tem que a estrutura de zoológico, a estrutura que era para deixar aqueles animais ali para visitação. Essa visitação ela é super estressante. Muitas vezes os animais vivem em superlotação, em recintos muito pequenos. Enfim, né? Não estou falando que todo zoológico é cruel, pratica crueldade e maus tratos. Não estou falando isso, tá? Eu vejo muitos veterinários falando bem de alguns zoológicos, mas a questão é que zoológico é um meio de exploração a partir do momento que a gente usa o animal para visitação e a gente está lucrando com alguma espécie de animal. E de onde aí a gente vem com a problematização? De onde que esse animal foi originado? Enfim, né? Então, como a gente é técnico e a gente está falando de medicina veterinária, eu não posso estar falando só como ativista, a gente tem que ponderar as coisas. Por que eu falo de bem-estar animal? Porque é a ciência que eu tenho como saber se o animal está mais ou menos bem assistido ou não. Então, assim, mas zoológicos a gente tem essa coisa, não é porque ajuda a conservar as espécies, é uma forma de educação ambiental. O que existe muitas vezes, né, com essas espécies de animais selvagens é uma glamorização de que, nossa, um leão, nossa, uma onça, nossa, um tigre, eu tenho que ver, eu só vi na televisão, né? Então, assim, a gente tem esse ego, esse negócio de que eu quero ver, eu quero ter a oportunidade naquele zoológico, tem, nossa, não, é maltrato. Enfim, então a gente tem um comércio, né, de exibição, que esses animais são produtos ali para ser exibidos, porque a gente quer ver esses animais. Educação ambiental a gente faz de várias formas, sem precisar enjaular animais e manter ambientes superlotados, estressantes, enfim. A gente precisa realmente educar de forma sustentável as crianças, para elas entenderem que a degradação ambiental vai causar tantos problemas quando estão, né, acontecendo, enfim. E a conservação de espécies acontece quando a gente conserva o meio ambiente que elas vivem. Não tirar elas do meio ambiente delas e enjaular porque o ambiente está virando pasto, como é o que está acontecendo com o Pantanal. As queimadas estão acontecendo para virar pasto e porque a pecuária é o que gere o país. Então, o agronegócio está tomando conta disso. A gente não pode esquecer que muitas vezes a conservação ambiental, na verdade, é o que a gente escolhe no prato. Não é a visita que a gente paga no zoológico, né, quando a gente era criança. Então tem essas coisas, né? Quem já não foi numa visita, né, bem paia em um zoológico quando criança? Eu fui e fiquei horrorizada. Não vou nem contar onde era, porque enfim. Então é isso, né, Giovana? Eu acredito que essa visão romantizada dos zoológicos, que são estruturas de conservação ambiental, a gente está vendo que muitas vezes não, e que os santuários eles existem realmente para, digamos assim, o menor dano possível para aqueles animais, né? É a política do menor dano possível, que o animal é prioridade, que a gente não lucra com aqueles animais ali dentro. E, por fim, eu queria contar a minha experiência,
que eu morei no Rancho dos Gnomos, que é um santuário muito respeitado, que na época, em 2015, ele estava em Cotim, São Paulo. O Rancho dos Gnomos tem uma estrutura muito linda, um trabalho muito sério, muito lindo. E que nesse momento, né, de queimadas, já tinham animais lá provenientes de questões de desmatamento e agora, né, com essa questão do Pantanal acontecendo, vários animais precisando de atendimento e de abrigo. Essas estruturas de mantenedores, né, o mantenedor de animais selvagens, elas são cada vez mais necessárias. Então, o que eu posso contar é que a estrutura que eu vi, o sonho que eu tinha de, né, que eu acho que todo mundo assim que é vegano, que conhece o Rancho dos Gnomos, nossa, meu sonho é conhecer o Rancho dos Gnomos. Foi algo bem acidental, mas eu fui muito abraçada. Uma pena que eu não pude ficar, porque meu sonho era ficar lá eternamente, morar, me formar, mas não deu. Mas realmente é um trabalho muito sério e a gente entende cada realidade daqueles animais que estão ali, que chegam e que têm que ficar seguros. E é muito triste saber que cada vez mais a gente está dizimando os animais selvagens e os que sobram, né, os que conseguem sobreviver, vão ser cada vez mais levados para estruturas assim, porque não tem mais natureza. Ou se tem, é caçador, né, que daqui a pouco a gente está liberando a caça, tomara que não. Então, cada vez mais o mundo está pior, né, para os animais. Então, cada vez mais essas estruturas, ONGs e projetos, né, a gente está vendo aí no Pantanal, o GRADE, a Fórum Animal, a Amparo Animal, que estão desenvolvendo um trabalho aí no Pantanal belíssimo, mas é triste, né, a gente precisar ter equipe veterinária atendendo os animais sobreviventes, uma ação enorme para levar alimento, porque está tudo queimado, os animais só têm aquela fonte de alimentação que o humano está tendo que levar, tendo que colocar ali. Então, assim, a que ponto a gente chegou? E aí o reflexo de dicotomia entre zoológico e santuário, que a gente está fazendo com os animais selvagens da natureza, os animais selvagens do Brasil, é dizimar por queimada. É dizimar para criar gato que vai virar carne, que vai virar churrasco e que vai manter essa estrutura que é insustentável. Eu acho que o cerne das coisas é essa, até que ponto as nossas atitudes são sustentáveis, né? Então, era isso. Eu espero que tenha ajudado, que tenha ficado, né, coerente, que tenha ficado explicado, nenhuma polêmica, em nenhum momento a gente tem que estar prejudicando, nem falando de forma agressiva com quem é veterinário silvestre ou com quem trabalha em zoológicos, né? A gente precisa cada vez mais de união e de saber dialogar, porque no final quem sofre são os animais. Então a gente precisa também saber chegar, né, no outro lado para conseguir avançar. Não, vamos fazer assim, tu tá trabalhando assim, mas que tal assim, né? E aí a gente vai realmente tentando mudar um pouco essa realidade. Tá bom, Giovana? É Giovana, né? Não. Ô, mulher, Giovana, mulher, eu sou pisciana, mas tá aqui, Giovana, criatura. Pois beijo, Giovana, obrigada por deixar esse comentário. Fico muito feliz, foi uma sugestão maravilhosa. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha falado alguma coisa que ajudou, né? Abriu a luz no fim do túnel. Então, se vocês gostaram do vídeo, quem quiser mandar mais perguntas, às vezes fica muito complicado digitar, né? Ou por direct, enfim, fica confuso, fica um texto, aquela coisa sem emoção, sem poder falar assim. Então, eu prefiro, às vezes, eu vou gravar um vídeo quando der. Então, eu prefiro responder assim, mas podem estar trocando ideias. É muito massa essa interação. Então, né, curtam, compartilhem, coloquem aí um comentário que eu sempre estou lendo. E aí, quando eu vejo que é uma coisa interessante, que merece uma resposta mais, né, pormenorizada, eu prefiro gravar um vídeo. E nem que demore um pouco, né? Mas aí fica melhor. Então, até o próximo vídeo.